Olá, hoje eu tô aqui para dar mais uma dica de literatura infantil e juvenil para vocês. Eu vou falar hoje do livro Eu Fico em Silêncio, de David Ouimet, recém-publicado pela Companhia das Letrinhas aqui no Brasil. O David Ouimet é um escritor norte-americano, além de escrever livros, ele também é ilustrador e é músico. Ele tem uma série de livros infantis publicados em seu país. E nesse livro, ele escreveu tanto o texto quanto ilustrou. Eu Fico em Silêncio fala de algo muito delicado, que é essa sensação de um descompasso que muitas vezes nós podemos ter em relação ao mundo. Uma sensação de que não somos ouvidos, de que não falamos a mesma linguagem dos outros, que estamos sozinhos em nossos sentimentos, que o mundo vai acontecendo num ritmo e a gente vai vivendo num outro ritmo e nem sempre esse diálogo é muito fluido. O livro conta a trajetória de uma menina, é uma personagem, uma menina. Ele vai trazendo cores escuras, né, como vocês podem ver, que vai levando o leitor para uma atmosfera mais lúgubre, mais triste, mais melancólica. Então tem trechos, né, como esse, por exemplo: quando eu falo, ninguém me entende, então eu fico em silêncio. Não sei ao certo como eu deveria ser. Sou tímida, sou bem pequena. Como deveria ser a minha voz? Embora ele seja um livro que vá muito fundo nesse sentimento da criança e de todos nós, né? Todos nós podemos nos sentir assim. Ele não é um livro simplesmente triste, embora ele fale de tristeza. E eu acho que a gente não deve ter medo de falar de tristeza e de sentimentos difíceis, duros com as crianças. Elas também sentem isso, não é a literatura que vai colocar isso dentro delas, né? Elas sentem-se muito tristes, né? Elas podem se sentir tristes, elas podem se sentir inadequadas, e ao contrário, a literatura não vai provocar isso nelas, mas ela vai oferecer contornos, ela vai oferecer possibilidade de narrar, né? De encontrar palavras para falar desses sentimentos que às vezes são tão duros e difíceis. Então a literatura está aí para isso também. Mas embora, então, né, voltando, esse livro seja um livro que fale desse sentimento, do silêncio, da tristeza, da melancolia, da dificuldade de se comunicar, de encontrar um lugar no mundo, ele é um livro esperançoso, né? Essa menina, essa personagem, ela vai conseguir encontrar uma possibilidade de diálogo com o mundo, tanto por meio da sua imaginação, que é uma grande aliada dela nessa trajetória, mas também por meio das palavras, da literatura. Tem uma frase bonita no livro, né, em que ela diz que quando ela fica muito triste e em silêncio, ela lê, ela encontra um refúgio na literatura. E aí acontece algo muito poderoso, né? A literatura, ela é mesmo esse espaço, esse território generoso, onde cabem todas as possibilidades de existência. O Italo Calvino, escritor italiano, falava uma coisa muito bonita, que ele dizia que os contos de fada, eles apresentavam um catálogo de destinos humanos para quem se aproximasse deles. E a literatura é isso, não só os contos, né? A literatura apresenta, sim, um catálogo de destinos humanos. E é por conta disso que essa menina encontra eco para sua voz, encontra palavras e também se dá conta que um dia ela pode habitar o mundo, não com o seu silêncio, mas com as suas palavras. Então, essa é a dica que eu dou de leitura. Esse é um livro que serve para todas as idades, né? A gente tem falado aqui dos bons livros que servem a todos, às crianças, aos adultos, aos menores, aos mais velhos, né? E é um livro que também traz muitas camadas de leitura. Ele não barateia a tristeza nem o silêncio, mas ele dá um contorno tanto para o silêncio quanto para a tristeza,
e uma possibilidade de pensar caminhos a partir daí. Então essa é a minha dica, Eu Fico em Silêncio, de David Ouimet, recém-publicado aqui no Brasil. Boa leitura para vocês e até o mês que vem.